Boa noite, Daniele, tudo bem? Olá, professora Letícia, boa noite. Boa noite. Então, hoje nós estamos aqui nos propondo a conversar um pouco sobre se o coronavírus pode ser transmitido por alimentos ou não, né? E hoje quem vai dar esse respaldo para a gente é a professora Daniele Schella. Vou falar um pouquinho dela, é bacharel em nutrição, né, Dani? Também é tecnóloga em gestão pública, especialista em nutrição estética, fitoterapia e vigilância sanitária, além de ter um MBA, né, na área de gestão de marketing. Hoje ela atua como nutricionista clínica, como técnica de vigilância sanitária e especialmente como professora, né, como docente da FACOP. Como a gente vai ter gente de fora, vou falar um pouquinho o que é a FACOP, porque nem todo mundo sabe do que se trata, né? Então, a FACOP é uma instituição sem fins lucrativos e ela tem um grande objetivo, que é fazer o fortalecimento do setor do ACI Conservação. Então, é a fundação do ACI Conservação, Facilities e Serviços Especializados do Paraná, atua no Paraná, mas atua com produção de conhecimento, com atendimento, especialmente às pessoas que trabalham com terceirização de serviços, né, do Paraná, mas também pode produzir conhecimento, pode expandir seus trabalhos para outros estados. Inclusive, hoje a gente já tem a oferta da nossa capacitação já em Portugal e ampliando aí as nossas barreiras físicas e geográficas, né? Então, a FACOP, ela tem como objetivo fortalecer o setor. Hoje ela atua tanto na área de qualificação profissional, com cursos presenciais à distância, trabalha com a empregabilidade das pessoas nesse setor e, sobretudo, com a saúde e segurança, tendo, então, seu SESMIT coletivo. Então, as pessoas que trabalham com terceirização, para quem não sabe como é que é esse serviço, trabalham, então, na recepção, trabalham em portaria, trabalham com a limpeza profissional de corporações, limpeza hospitalar, trabalha com copeiro, né, cooperagem, basicamente, tanto cooperagem empresarial, né, comercial, profissional, quanto a hospitalar, trabalha com jardinagem. Então, nós temos aí uma frente de serviço, de trabalho bastante grande, e esse serviço, que é muito importante, um serviço de base, né, da mão de obra operacional, ele precisa ser bem realizado dentro das boas práticas para que possa servir realmente para as pessoas e fazer essa manutenção da saúde, da qualidade de vida de todo mundo. E a Dani, então, eu vou pedir para você falar um pouquinho da tua experiência antes da gente começar a discutir sobre o tema que a gente veio aqui para falar realmente. Dani, me diz quem é você, como é que você atua, por favor. Bom, pessoal, então, boa noite, né? Primeiramente, eu queria agradecer ao CPENCA, a escola da FACOP, representada aqui pela pessoa, né, da Maria Letícia, agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente, né, e que a gente consiga contribuir de uma forma positiva para que juntos a gente consiga, né, combater essa nova doença, o coronavírus, que realmente é uma doença que tem trazido um impacto muito grande para a saúde pública, né? Então, como a Letícia já comentou, eu sou nutricionista de formação, também possuo graduação em gestão pública pela Universidade Federal do Paraná. Só estou tentando ajeitar aqui a cadeira para vocês. E possuo algumas especializações na área, né? Já trabalhei com curso técnico de nutrição, já trabalhei na área de consultoria para serviços de alimentação, trabalhando com restaurante, lanchonetes, hotéis, né? E hoje faço parte também do serviço de vigilância sanitária. E além disso, faço atendimento na parte de nutrição clínica.
Na FACOP, eu acabo atuando em alguns módulos, né, do curso de Copa, que seria copeiro para hospitais, copeiro para empresas, o próprio curso de higiene e manipulação de alimentos, né, a parte de controle de estoque, e agora também estou englobando a parte de limpeza do ambiente de Copa. Então, é mais ou menos esse o meu caminho. Que legal. Então, é uma professora muito experiente, né? E foi justamente nesse sentido que a gente foi buscá-la para nos trazer algumas respostas. E, obviamente, o tema em voga é o coronavírus, né? É saber lidar com essa condição que a gente tem agora, que é uma condição completamente diferente das que a gente já teve. Não chegou próximo, né? A gente já teve H1N1 muito perto disso, mas não chegou né, nem próximo dessa realidade que a gente está agora, de isolamento, de distanciamento, numa série de condições aí. E a primeira questão que a gente propõe a trabalhar, então, o novo coronavírus, ele pode ser transmitido por meio de alimentos? Então, assim, né, pessoal, um tema novo, realmente, né, algo que cria muita expectativa quando a gente traz esse tema para debater aqui com vocês, mas inicialmente a resposta é que não há nenhuma evidência a esse respeito. Então, assim, a própria autoridade europeia, né, de segurança dos alimentos, quando ela avaliou o risco da doença em outras epidemias que foram causadas por vírus realmente da mesma família, né, ela concluiu que não houve transmissão por alimentos, tá? Então, assim, de acordo com a própria OMS, o comportamento do coronavírus, né, a gente chama até muitas vezes do novo coronavírus, ele deve ser semelhante aos vírus da outra família, né, ou seja, desculpe, dos vírus da mesma família. Então, se a gente começa a lembrar lá dos vírus, né, que a gente já teve, dos coronavírus anteriores, então a gente tem aqui a questão de que ele precisa do quê? De um hospedeiro, no caso animal ou humano, para ele se multiplicar. Então, o coronavírus, ele não iria se multiplicar nos alimentos. Como a gente falou, precisa de um hospedeiro, ou animal ou humano, tá? Além disso, pessoal, existem algumas outras situações também que é colocado, e uma delas é que esse vírus, ele é sensível às temperaturas que normalmente a gente utiliza para cozinhar os alimentos, né? Em torno de 70 graus. Então, se você cozinha o alimento corretamente, né, evita alimentos mal passados, alimentos, né, pouco cozidos, a gente acaba por esse risco. Mas aí, o pessoal pode perguntar, e quanto à questão dos alimentos crus, então, né? Quando a gente tem o consumo de alimento cru, a gente tem que redobrar os nossos cuidados, tanto alimento cru quanto alimento fresco. De forma geral, a gente tem que preservar a higienização dentro do nosso domicílio. Ou isso seria o quê? Né? Seguir à risca as questões de boas práticas. Ah, Dani, mas boas práticas fica muito amplo, não consigo entender o que é isso. O que eu posso fazer, então, com esses alimentos crus? Né? Passar esses alimentos por um processo de desinfecção, que nada mais seria do que chegar em casa, retirar esses alimentos da sacola, né? Pegar esses alimentos, fazer a seleção, retirar o que está bom para o consumo, o que não está, lavar folha a folha
e em seguida deixar esses alimentos de molho numa solução clorada, por exemplo, tá? Aqui o cloro, ele vai ter uma ação muito eficaz. Então, assim, gente, a única coisa que tem que cuidar é que a gente precisa utilizar produtos que sejam regularizados pela Anvisa. Não dá para a gente sair usando um produto clandestino, por exemplo. E uma outra situação que a gente precisa cuidar também, tá, é a questão de ver se esse produto que eu vou utilizar, ele é próprio para utilização em alimentos, tá? Ai, mas como que eu vou saber se esse produto eu posso utilizar no alimento ou se eu não posso? Lendo o rótulo, tá? Então, todas as informações, né, de tempo de contato, quanto tempo eu deixo, né, qual que é a diluição do produto, tudo isso a gente acaba encontrando realmente no rótulo do produto. E eu acho muito engraçado, porque às vezes eu acabo comentando isso em sala com os alunos, né, a gente não tem esse costume de parar para ler rótulo de produto. Diluição, então, né, é 1 colher de sopa para 1 litro de água, por exemplo, né, uma solução de 2 a 2,5% de cloro. A pessoa, ela não tem a paciência de ir lá, pegar a colher, né, colocar ali a dosagem, colocar a dosagem da água, eles vão no olhômetro. Eu sei porque até em sala a gente acaba tendo que cuidar com os alunos, porque muitas vezes os alunos, eles querem fazer dessa forma, né, e a gente explica que realmente, qual é o problema? Usar um produto numa quantidade maior do que a recomendada pelo nosso fabricante, ao invés de você estar fazendo, né, uma desinfecção desse alimento, você vai estar criando ali um risco de contaminação química, que é pela questão do uso incorreto do produto saneante, tá? Então, deixei de molho, o meu fabricante disse que eu preciso deixar dentro dos minutos, fazer tudo isso. Passou esse tempo, enxágua muito bem esses alimentos, justamente para não ficar resíduos, né, não ter perigo de ter essa contaminação química, e em seguida você vai guardar, você vai acondicionar num recipiente limpo, num recipiente adequado com tampa. Ah, mas eu não tenho tampa, então coloca dentro de um saquinho fechado, desde que esse saco, a gente sempre fala que seja um saco transparente de primeiro uso, né, não dá para usar as sacolas que você trouxe lá do supermercado e colocar essas sacolas dentro do teu refrigerador, porque existe um risco de contaminação, porque a mesma sacolinha que você coloca dentro da geladeira, é aquela sacolinha que você trouxe do mercado, que você colocou no chão, que você encostou na roupa, chegou em casa, colocou na mesa, que alguém tem encostado sem lavar as mãos, tá? Então, são essas, na verdade, são orientações que a gente acaba passando, ok? Cozinhar muito bem os alimentos consumidos, né, crus, alimentos frescos, passar realmente por esse processo de desinfecção, de cloração, tá? Hoje a gente até já sabe, né, que o coronavírus, ele é uma doença respiratória, e a principal via de transmissão realmente é pelo contato de pessoa a pessoa, pelo contato direto com gotículas respiratórias, né, gerada ali quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. Então, assim, a dinâmica dessa pandemia, ela acaba mostrando pra gente que a transmissão, ela se dá de que forma? De pessoa para pessoa. Pelo contato próximo ali do indivíduo infectado, ou pelo contato indireto, que seria o quê? Né? Por meio de superfícies, objetos contaminados, e que esses objetos, essas superfícies, também foram contaminados pela tosse e pelo espirro dessas pessoas infectadas. E aí, né, gente, quando a gente fala a questão da pandemia,
a transmissão corre de pessoa a pessoa, a gente acaba entendendo um pouco mais a questão do distanciamento social, né? Você está com o teu colega, você fica um pouco mais longe dele, respeita aquela metragem. Então, realmente, e até porque o vírus, ele pode persistir por poucas horas, né? Ou vários dias, dependendo da superfície, da temperatura e da umidade desse ambiente. Entendi. Tá cortando? Tá cortando um pouco, mas deu para entender. Então, a questão é a seguinte, já que não é conclusiva, não é conclusiva a questão se passa ou não pelo alimento, né? Mas, então, a chave de tudo seria o processo de higienização? Eu diria para você assim, Letícia, que hoje a gente não tem evidência da transmissão, tá? Hoje a gente diria que não é transmitido através dos alimentos. Porém, a gente precisa redobrar o cuidado com a higiene, né? Assim, a questão da estratégia com a parte da higiene, ela é a parte mais importante. Aqui a gente tem que focar bastante na questão dos cuidados com a higiene em todos os aspectos, né? Seja a higiene do ambiente, seja a higiene pessoal dos nossos manipuladores, né? Dos nossos clientes, seja a parte de higiene dos alimentos. Então, uma coisa ela acaba complementando a outra. E, particularmente, a gente não pode esquecer aqui da higienização frequente de mãos, tá? Então, falando bem rapidamente da questão dos princípios da higiene, né? Então, assim, a pessoa que vai preparar os alimentos, lavar essa mão com frequência, evitar tossir, espirrar, coçar, suar o nariz enquanto estiver ali preparando esse alimento. Quando for lavar as mãos, lava bem as mãos com água e sabão, não esquece a questão ali dos pulsos, né, do dedão, que ele acaba muitas vezes ficando esquecido, a questão aqui das unhas, né, então, nesse momento, manter unhas curtas, gente, curtas, aparadas, sem esmalte, evitar usar adornos, porque o adorno, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a sujeira e o micro-organismo, ele fique impregnado. E entre lavar uma mão sem adorno, sem um anel, e lavar uma mão com adornos, com certeza a higienização, ela vai ser mais efetiva numa mão que está sem adornos, né? Então, realmente são alguns cuidados que a gente precisa ter no dia a dia. Tá preparando a comida, né? Não fica cantando em cima da comida. Muitas vezes a gente adora aquela música, né? Sempre brinco. O ideal era que nem tivesse rádio próximo à cozinha, porque muitas vezes a pessoa se pega cantando, né? Então, nesse momento, evitar tudo isso. Ter realmente aquela questão ali de cuidar com a etiqueta respiratória, né? Que é tão falada, é tão difundida. E assim, mas para a gente finalizar até essa parte de boas práticas, a gente não pode esquecer, gente, da questão da limpeza das superfícies e dos nossos utensílios, tá? Principalmente com as superfícies dos utensílios que vão entrar em contato com alimentos. Então, aí, mais uma vez, né? Usar produtos regularizados pela Anvisa e indicados para essa finalidade, ok? Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Além do que a gente já falou anteriormente, cozinhar bem os alimentos, cuidar com a procedência e a higiene dos alimentos crus, né? E por aí a gente poderia ficar um bom tempo conversando. Entendi. Então, a Michele colocou uma questão aqui. No mercado, as frutas e verduras podem estar contaminadas quando compramos. Então, acho que você respondeu isso agora, né? Você quer reforçar para ela, então, a dúvida? Isso. Michele, então, o que acontece, né? Você pode estar indo lá
no supermercado e comprando um abacate, só que um pouco antes, uma pessoa foi lá, né, e tossiu e espirrou em cima desse abacate. E essa pessoa era portadora do coronavírus. Então, a superfície em si do alimento, ele vai ter o vírus. E aí vem a importância de você chegar em casa, de você higienizar corretamente esse alimento e, na sequência, higienizar as mãos, tá? A gente não pode esquecer, limpou superfície, fez desinfecção de alimentos, fez a higienização de alimentos, né? Na sequência, higienização de mãos. Isso é muito importante também, ok? Temos mais uma questão aqui. Uso de luvas e máscaras. Então, nós temos lá, a Anvisa lançou, né, mais ou menos umas 2 semanas, uma atualização da nota técnica dela, a 23 de 2020, que rege aí a orientação sobre o uso de luvas e máscaras. O que você diz para a gente sobre isso? Usa, não usa? Qual ambiente que a gente usa? Qual ambiente a gente tem que entrar e esperar ver a pessoa com máscara e luvas? Como nos oriente, por favor. Então, vamos lá, né? A gente está numa live bem polêmica hoje, inclusive, né, gente? Então, realmente, tá? Questão do uso de luvas e máscara não é de hoje que é uma questão polêmica. É algo que já vem há tempos. E agora, né, ela só tende a ficar mais atiçada frente à população. Infelizmente, hoje, a gente tem a falsa sensação de quando a gente vê uma pessoa com luva e máscara, a gente se sente mais protegido. Isso. Mas, no final, a gente conversa novamente para ver se vocês não mudaram realmente esse pensamento. Então, assim, gente, essa nota técnica que a Anvisa lançou, né, a número 23 de 2020, ela fala justamente sobre o uso de luva e máscara, tá? Nos estabelecimentos da área de alimentos, então, lanchonete, padaria, restaurante e por aí vai, pizzaria, né? No contexto do enfrentamento do coronavírus. Então, é uma nota, né, voltada justamente para esse momento em que a gente está vivendo, que é o momento de enfrentamento dessa doença. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, que a gente já comentou lá no início, foi uma das nossas primeiras, né, nossa primeira discussão. Por enquanto, não há nenhuma evidência de que o novo coronavírus ele possa ser transmitido através dos alimentos, ok? Então, vamos lembrar disso. A questão do uso de luvas, gente, ela não é uma exigência e ela não vai isentar o manipulador de lavar as mãos. Vamos melhorar isso? Deixa eu questionar só um pouquinho. Se o manipulador de alimentos, ele pode ou não estar usando luva, isso a gente está falando na padaria, na confeitaria, em todos esses lugares de atendimento ao público? Isso, nós estamos falando em serviços da área de alimentos. Okay. Serviço de alimentação, tá? É bom sempre lembrar realmente que essas orientações vai ser para esse público, né? Então, assim, gente, um erro comum é o manipulador colocar a luva e achar que ele fica com superpoderes. Eu acabo sempre comentando sobre isso. Por quê? Porque ele coloca a luva e aí ele vai lá, ele limpa o balcão, ele manipula o alimento, né? Ele vai lá, ele pega, ele atende o caixa, ele volta. Por quê? Porque a luva acaba dando essa falsa sensação de proteção. E, na verdade, né, esse equipamento que deveria proteger o nosso manipulador, o nosso funcionário ali, ele acaba acumulando sujeira e tornando um foco de contaminação, tá? Então, hoje, o que a gente fala, né? A higienização de mãos, ela deve ser preconizada. No local onde você consiga fazer a higienização adequada das mãos,
numa frequência correta, que tenha disponível lá o sabonete líquido antisséptico, né, ou só o sabonete líquido, o papel toalha não reciclado. O manipulador, ele pode estar trabalhando sem luva. Só que assim, gente, também existem algumas situações específicas onde é necessário, né, o uso de luvas, que seriam algumas atividades específicas, como, por exemplo, a manipulação de algum alimento pronto, tá? Então, de repente, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você vai numa padaria, pediu alguns pãozinhos de queijo, e por acaso o manipulador, ele tá sem o pegador, e ele vai precisar pegar com a mão. Nesse caso, sim, como o alimento já está pronto, né, ele vai utilizar a luva. Mas se ele tivesse um pegador, ele poderia estar usando o pegador mesmo, tá? Então, assim, a gente sempre tem que avaliar, né? Eu consigo lavar a mão? Eu consigo fazer uma frequência adequada? Eu consigo higienizar essa mão de forma correta? Ok. Se eu não conseguir, aí sim eu posso até usar as luvas. Mas aí a gente tem um problema muito maior, que a gente tem que disciplinar esse nosso funcionário, esse nosso manipulador, a fazer a troca dessas luvas com frequência, a higienizar as mãos quando retira, retirar corretamente, porque senão ela acaba se virando contra o nosso funcionário. Tá? Entendi. Tem uma pergunta aqui do Jorge. O Jorge pergunta: os vegetais que vêm do supermercado em saquinhos é uma segurança de não ter contaminação? Não, né? Não, era isso que eu ia falar, Jorge. Na verdade, assim, o ideal é que você chegue em casa e faça todo esse processo de limpeza e desinfecção, né? Aqui a gente está falando bastante da questão dos vegetais, tudo, mas se a gente parar para pensar também nos alimentos que são vendidos embalados, nas latas, o que vocês podem estar fazendo também é colocando ele diretamente embaixo d'água, né? Para fazer essa limpeza, essa desinfecção desses produtos. A única coisa que a gente sabe, que a gente precisa lembrar aqui também, né, gente, que dependendo da situação, demanda uma quantidade muito grande de água. E muitas vezes a gente está em época de racionamento, então a parte ambiental aqui também tem que ser revista em algumas situações, né? De repente passar um pano úmido ali com álcool, tudo, ele vai ter a mesma ação do que a gente colocar esse produto direto embaixo d'água na torneira ali, com muita água indo ralo abaixo. Então, ok? Uma outra questão é, a gente preparou uma bacia com 1 litro de água, a colher de sopa de água sanitária para fazer a higienização das frutas, né? Uhum. A gente fez a primeira leva de higienização, por exemplo, laranjas. E aí eu tiro essas laranjas, faço o enxágue delas e já deixo à disposição para consumo. Eu posso utilizar aquela mesma água com água sanitária para fazer a higienização daí de maçã, de qualquer outro legume ou vegetal? Então, eu acabo não indicando esse tipo de processo, né? Por quê? Porque muitas vezes naquela água acaba ficando alguns resíduos. Resíduos de terra, né? Um caramujinho, alguma coisa que fique ali, tá? Então, assim, existem hoje também produtos no mercado em que a pessoa ela pode utilizar determinada solução, tá? Por tantas horas. Né? Você preparou de manhã, você pode usar mais 4 horas, mais 3 horas, enfim, mas no caso, se utilizar ali a água sanitária, ela acaba sendo um pouco, com o princípio ativo, né, do hipoclorito, ele acaba sendo um pouco mais polêmico, mas eu, Daniele, peço para não utilizar. Eu peço para fazer a troca da água a cada momento que você coloca ali os vegetais, tudo certinho, tá? Talvez hoje já se tenha, né, algo diferente nessa resposta, tudo, mas eu acabo procedendo dessa forma mesmo. Eu peço para fazer o descarte, justamente como eu disse, que muitas vezes acaba ficando uma sujeirinha ali, tudo, e a questão é realmente de não fazer o efeito que precisa, né? Então, é isso. Ok. Nós temos aqui
Cássia, Michele, Davi, Jorge, Mário, Rose. Olá, o pessoal. Ao vivo aqui. O Mário, ele tem uma questão: como devemos realizar a higienização de embalagens de alimentos, ou seja, pacotes de papel, plástico e outros materiais? Qual produto a gente deve utilizar? Então, Mário, esse aqui que eu estava conversando agora há pouco, né? Se for um pacote fechado ali, embalado e que realmente seja bem lacrado, eu não vejo problema você acabar colocando ele ali embaixo da água e fazendo a higienização ali com uma água, né? Mas você também pode estar higienizando essas embalagens tanto com álcool 70 quanto com produto à base de cloro também, que também nesse caso vai ser eficaz. Ah. Ok. A Michele traz mais uma questão. É possível desinfetar os alimentos que serão consumidos crus com álcool 70%? E no caso de não ter o cloro, seria um substitutivo? Então, sou sincera em dizer, não li nada a respeito, tá? O que a gente tem lido, o que o pessoal tem colocado realmente é a questão ali do cloro, dos compostos de cloro realmente. Ok. Que já é uma prática costumeira, né? Já é uma orientação de muito tempo também. E assim, gente, o legal porque é o tipo de produto que muitas vezes você encontra no mercadinho, na mercearia, né? É um produto que, em questão de custos também, tem um custo mais baixo em relação a outros tipos de produtos, né? A única coisa, como eu falei, tem que cuidar sempre, porque pela questão ali, para ver se tem indicação para uso de alimentos no rótulo, né? Ele não pode ter nenhum cheirinho, né? Enfim, tá? Tem que ser adequado para aquela atividade, que no caso é a desinfecção de hortifruti. Mas a maioria que a gente tem acompanhado, eles acabam colocando atrás, assim, no rótulo, né? A parte de higienização de frutas, verduras e legumes, e aí toda a orientação de tempo de contato, tudo certinho, tá? Tá. Ok. Você bateu bastante a questão das luvas, né? A Uhum. máscara, ela também é opcional, ela pode ser essa máscara usada nos ambientes comerciais que a gente vai, que vão tratar de alimentos, podem ser aquelas máscaras de pano também. Como é que você vê? Ele leva o mesmo procedimento da luva? É opcional? Como é que funciona? O que acontece? A máscara em si, ela não está regulamentada pela Anvisa, tá? A nota técnica, essa que a gente tem mencionado, que a gente tem conversado, né? Ela pede o quê? Que seja avaliada a necessidade do uso caso a caso, não havendo a obrigatoriedade. Porém, entretanto, né? O próprio Ministério da Saúde, desde o início do mês, lá do dia 2, ele acolheu realmente as máscaras caseiras, né? Porque hoje a gente consegue ver que essas máscaras, elas impedem que as gotículas expelidas pelo nariz, pela boca, se espalhem pelo nosso ambiente. Só que assim, tá usando a máscara, tem que ter um controle cauteloso, seguir à risca as recomendações do Ministério da Saúde. E vamos melhorar isso? O que seriam essas recomendações, né? A questão ali do tipo de tecido que essa máscara é feita, né? A confecção, o uso, a troca, de quanto em quanto tempo esse funcionário, né, ele vai trocar essa máscara. Claro, a gente sabe que vai depender de N fatores, né? Extensão da jornada de trabalho desse funcionário, tipo de atividade que ele desenvolve, né? Mas, enfim, fez a troca, como que ele vai fazer a higienização? Então, todos esses fatores, gente, ele tem que ser levado em consideração quando a gente bate o martelo e diz, vai usar máscara ou não vai usar máscara, né? Então, assim, o uso realmente de máscara, ele não é um comportamento habitual. Inclusive, a gente passa na rua, né, e vê o pessoal, uns passando mal, outros que não conseguem ficar com a máscara, ficam sufocados, porque realmente não é um comportamento habitual, então, que a gente tem, né? Então, foi decidido que vai usar a máscara, tem que usar de forma correta,
tá? Evitar ficar tocando ali na máscara, né? Colocando a mão no nariz, na boca. E também eu acho que até foi conversado numa outra live aqui da FACOP, num outro material, sobre a questão da forma correta de se remover essa máscara. E lembrando aqui, gente, mais uma vez, retirou essa máscara, é higiene de mãos, né? Você vai ver que eu vou repetir várias vezes essa questão da higiene de mãos, porque realmente aqui é uma situação que tem que ser levada a sério e um hábito que a gente precisa criar. Não simplesmente quando vem uma doença a gente lembrar, né, que a gente tem que lavar a mão em determinadas, depois de determinadas atividades, em determinados momentos. Então, isso realmente a gente acaba colocando. E eu acredito, assim, que o Ministério da Saúde, ele até colocou a questão do uso de máscara caseira, né, para os profissionais, para as outras profissionais, vamos pensar assim, da área de alimentação, né, e para as outras pessoas comuns, como nós mesmos, até pela questão de que as máscaras, tanto a N95 quanto a PFF2, ela fica mais restrita daí, priorizada, né, para os profissionais da área da saúde mesmo, tá? Então, seria isso. Ok. Veio uma dúvida, veja se você tem conhecimento para responder, senão depois a gente traz essa resposta, a gente tem outros profissionais que daí são da área da limpeza profissional, também podem dar auxílio. A sacola plástica que transportamos os alimentos, é uma questão que a Cássia traz. Elas podem ser guardadas para uso posterior, ela ainda não descobriu uma maneira de higienizar essas sacolas. Eu tenho meu método, depois eu vou dizer, aliás, eu só vou dizer depois que você explicar, porque numa dessa ele está errado e a gente fica com essa informação guardada. Então, se você trouxer essa resposta, diga que daí eu digo se estou fazendo sim ou não. Cássia, então eu vou tentar te responder. Realmente não sei bem a fundo sobre esse tema, mas o que eu consigo entender, né? Que a sacola plástica, quando a gente transporta os alimentos, ele acaba se tornando uma superfície de um possível contato desse vírus, né? Hoje, gente, uma das coisas que está muito divergente é a questão de quanto tempo o vírus ele permanece em cada superfície, né? Algumas pessoas falam em dias, outros falam em horas, então a gente encontra muita informação Travou a Dani. Só um pouquinho, nós vamos tentar restabelecer a Dani. Ela ficou travada. Estamos chamando ela novamente. Lá, alguns dias, vamos dizer assim, né, eu costumo deixar 5, 6 dias, às vezes até 8, para depois a gente conseguir utilizar novamente essas sacolinhas, tá? E claro... Tá. Deixa eu só dar uma confirmada que você deu uma sumidinha por um tempo. Então, você pega essas sacolas e deixa elas guardadas por Isso, por um período de tempo. Como se fosse uma quarentena. E usa novamente. Isso. O que eu sempre tenho orientado, gente, né, até por uma questão sustentável, porque hoje a gente não pode trabalhar não pensando na questão da sustentabilidade, quando você conseguir, você levar realmente a tua sacolinha de casa, né, a tua sacola retornável, e aí quando você chega em casa, você faz a limpeza e higienização dessa sacolinha, lava com água e sabão, deixa de molho lá numa solução clorada, tudo certinho. Então eu tenho orientado dessa forma, mas realmente é uma das coisas que precisa de um pouco mais de estudo na área. Tá. O que eu faço? Vou dizer o que eu faço. Eu geralmente vou ao mercado com as minhas sacolas, que são retornáveis, né? E eu faço as compras, mas eu vou dizer que nem sempre eu consigo fazer a métrica adequada, às vezes eu tenho que trazer algumas de plástico também. Ao chegar em casa, elas vão para o chão da cozinha, elas não vão para a bancada, nada disso. Tiro todas as embalagens, faço, na hora que eu tiro da sacola, já faço a limpeza da embalagem e já guardo, ou já deixo na pia para fazer a higienização das frutas,
Mas em relação às sacolas, quando eu junto todas, faço um multiuso básico em cima delas com uma microfibra ali, e depois elas vão para a máquina de lavar roupa. Talvez seja até um exagero, mas eu fico bem tranquila quando eu faço esse processo. Sim, é bem então, isso. eu uso tudo de novo. Isso, limpo essas sacolas, uso de novo e já ficam prontas, então, para a próxima compra. Mesmo as de plástico, aí elas já vão lavadinhas. Não, mas é isso mesmo, Letícia. Então, assim, é uma forma que você encontrou de estar se protegendo, né? Então, realmente, como a gente está conversando desde o início, é um tema, gente, muito novo, né? Então, a gente está descobrindo tudo. Vocês vão ver que até uma das coisas que eu gosto sempre de finalizar é que tudo que a gente está falando aqui não é nada engessado. Pode ser que daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, tudo que eu falei agora mude. Realmente, porque as informações, elas estão sendo muito rápidas, né? Então, a gente precisa sempre estar buscando informações para estar se atualizando realmente. Ok. E se você tem essa resposta, o Wagner, ele perguntou o que vocês dizem sobre produtos à base de ácido lático para higienização de frutas, verduras e legumes. Você tem essa resposta? Não, na verdade é assim, Wagner, realmente é a primeira vez que eu estou vendo a parte do ácido lático para higienização de frutas, verduras e legumes. Tá? Mas a gente pode dar uma pesquisada para você, né? Depois a gente vai deixar o nosso contato aqui tudo certinho, e aí a gente vai buscar essa resposta para ver se já tem alguma coisa realmente englobando esse tema, tá? Legal. A Michele provavelmente está passando pela mesma situação que todos nós estamos passando, que é ter as mãos ressecadas, né? Sim. Ela perguntou, posso higienizar a mão e depois passar um creme hidratante? Se sim, precisa de um tempo entre a higienização e o creme? Então, Michele, esse também é um tema que foge um pouquinho aqui do que eu sei, né? E polêmico também. Mas eu acredito que assim, eu acho que o ideal seria você passar o creme e depois que você passou o creme, esperar o tempo de absorção e aí higienizar suas mãos. Porque eu não sei, gente, eu posso estar errada, mas eu penso que o processo inverso de você higienizar as mãos e no momento de você pegar esse creme, já pode virar ali uma superfície de possível contaminação. Então, esse também é algo que vou ter que te dar uma resposta depois também, tá? Então, esse... porque daí a gente pode até simular um processo, né? Porque daí nessa identificação, nessa simulação, a gente consegue entender se vai ter um patógeno no meio disso ou não. Né? E realmente, né, gente, com esse aumento de frequência de higienização de mãos, a questão do álcool ali, né, 70% mesmo utilizando o gel, que ele acaba formando em si uma película ali na mão, muitas vezes algumas pessoas são mais sensíveis e acabam realmente ficando com a mão mais ressecada, tudo. Então, precisa cuidar também, tá? Ok. Então, nós já estamos com 43 minutos de live, vamos encaminhando agora para... Vamos lá. Vamos encaminhando para a finalização. Então, para finalizar, faz para a gente um resuminho de orientações, de boas práticas, para que a gente consiga manter aí uma postura bem salutar. Então, tá bom. Então, vamos finalizar assim, gente. Conduta ideal para o estabelecimento que produz alimentos, que comercializa alimentos. Correta e frequência, higienização das mãos, ok? Uso de luvas não é obrigatório, mas caso o estabelecimento adote essa prática, caso o estabelecimento queira usar as luvas, tem que reforçar a atenção com todas as medidas de higiene, ok? Trocar essa luva com frequência, cuidar para não ficar com essa luva o dia todo. Então, alguns cuidados aí, tá? A questão do uso de máscara. Avaliar a necessidade do uso ou não de máscara. Como a gente falou, caso a caso, tá? Não há uma obrigação do uso, mas há uma orientação por parte do Ministério da Saúde, né? E caso o estabelecimento, então, ele adote o uso dessas máscaras caseiras,
Seguir rigorosamente todas as orientações referentes à confecção, ao uso, à troca e à higienização dessas máscaras também, tá? E para finalizar, porque assim, o que a gente precisa entender, só, Letícia, eu sei que até o nosso tempo já tá estourado, mas que assim, gente, o uso das máscaras caseiras, ela é mais uma intervenção que está sendo implantada junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a questão do distanciamento social, como a etiqueta respiratória, como a higienização de mãos, né? No momento em que a gente precisa interromper esse ciclo do próprio coronavírus. Então, assim, também não adianta a pessoa colocar uma máscara e achar que ótimo, eu coloco a máscara, eu não lavo mais a minha mão, eu posso tossir, eu posso espirrar, né, eu posso ficar ao lado do meu colega. Não, gente, pelo contrário. Essa medida ela é implantada junto com todas essas outras medidas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente acabar colocando aqui também, né? E assim, o colaborador do estabelecimento, ele começou a apresentar sintomas, né, compatíveis com o novo coronavírus, ele tem que ser afastado de imediato da atividade, né? Ele é afastado de imediato da atividade e aí ele segue os procedimentos conforme o âmbito local, né? Conforme os protocolos da secretaria, do município, tá? Então, isso é muito importante. E aí, assim, gente, realmente para finalizar, né? Uma das coisas que a gente precisa entender, que a velocidade de todas essas informações, ela está sendo muito rápida. Então, essas orientações, elas são atualizadas, né, dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, né? Então, existem algumas localidades que elas podem ter regulamentações específicas. Então, por isso a importância da gente se manter informado junto à vigilância sanitária local, seguir as recomendações oficiais dos órgãos do município, seja do município, seja do estado, né? Por quê? Porque o que a gente vê muito assim, em determinado estado, o uso de máscaras é obrigatório, em determinado estado, né, não é obrigatório. Como a gente tem vivenciado no nosso dia a dia? Então, assim, a gente precisa se manter informado, porque dependendo do estado, dependendo do município, né, dependendo da localização, pode ter uma resolução, pode ter um decreto para uma determinada atividade. Então, essa é uma das importâncias também que a gente precisa manter. Ok? Ok. Então, olha, a Cássia está dizendo que pena que está acabando, tem que programar a parte 2. Ai, Tá que bem, bom. Cássia? Nós vamos pensar nisso com certeza. Eu vou agradecer todo mundo pela interação, foi muito bacana ter aí umas questões além do que a gente já tinha imaginado falar, foi bem interessante. Dani, vou te agradecer de coração, estar aqui numa sexta de noite, sextou, né, gente? E você está aqui esclarecendo essas questões, muito obrigada. Caso vocês fiquem pensando sobre o que a gente trouxe, venha alguma dúvida depois da gente ter essa conversa, nosso canal continua aberto e podem nos mandar por e-mail, por favor, no dúvidas@facop.org.br, que a nossa instituição vai ter muito prazer em fazer essa pesquisa e responder sua dúvida, porque esse é um dos maiores compromissos que a gente tem, que é fazer essa disseminação de conhecimento para fortalecer o setor da conservação e hoje para fortalecer a sociedade toda, né? Porque a gente percebeu que o asseio, que a limpeza, que é a parte mais importante hoje, uma ação principal aí para a manutenção da nossa saúde e da nossa vida, né? Dani, uma boa noite para você, muito obrigada. E obrigada, Letícia. Nós vamos aproveitar essa oportunidade, já que essa foi bacana, vamos criar outras iguais, tá bem? Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.